Alô, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast Papo de Mesa. Hoje eu quero dizer para você que meu parceiro de bancada, Ícaro Oliveira, não vai estar com a gente. Ele está numa viagem missionária aí pregando a palavra de Deus, mas beijando o coração dele. E o trabalho não pode parar. E hoje, especial, eu estou entrevistando uma pessoa muito querida, sabe, uma líder nata, uma pastora de adolescentes aí, Ingrid Ribeiro, está com a gente hoje aqui no podcast Papo de Mesa. Um prazer te receber, minha amiga. Prazer todo meu, pastor. Estou muito honrada, muito feliz de poder estar aqui nesse Papo de Mesa. E olha, você já estava na nossa agenda, né, gente? Ela já estava aí na agenda aí, porque eu lhe admiro muito o seu trabalho, a sua forma de pregar. Você está com 23 anos, Ingrid? 23. Vou fazer 24 já. É engraçado, né? A maturidade, ela não vem só na idade, não, gente. Sabe? Eu acho que é da experiência. Eu vejo a Ingrid madura de uma tal forma assim. Não só madura na vida, mas as suas pregações, gente grande. Eu já fui muito edificado te ouvindo pregar, Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como é que foi? Vocês chamaram para o ministério tão cedo. A responsabilidade de... Você sempre assim, brincou de pregar em casa. Como é que foi a tua infância? Eu brincava de cutinho. Brinquei de cutinho. Meu primo sempre tocou teclado, então qual era a nossa diversão? Tem um primo que aos 7, 8 anos de idade tocava, né? Raridade. E aí eu brincava de cantar na época e depois comecei a ministrar. Eu comecei cantando. Cantava Sou Humano da Bruna Olha, Carla. isso aí é uma revelação. Eu não sabia disso, tá, gente? Exatamente. Comecei cantando. Cantava muito Sou Humano da Bruna Carla e Conquistando o Impossível. Eram as minhas canções. Me convidava para louvar. Eram essas canções que eu ia cantar. E depois a gente foi desenvolvendo. Eu comecei a ministrar. Eu comecei, né, a ter sede pela palavra do Senhor por volta dos 8 anos de idade, porque meu pai me contava histórias bíblicas antes de dormir. E, pasmem, eu era a primeira a dormir. Eu era sempre a primeira a dormir, mas eu fui guardando a palavra no meu coração, congregava. Era realmente assídua, culto de quarta, culto de sexta, EBD. Meu pai era líder de EBD. Então, assim, quando ele ia para EBD e me deixava, eu ligava para ele e ele vinha me buscar 8h30, que era o horário que começava a aula, que eu queria dormir um pouco até mais tarde, mas não perdi a EBD. E aí foi aflorando meu desejo pela palavra do Senhor. Aos 10 anos de idade, minha mãe falou assim, você vai dar uma palavra no culto de crianças. Ela era líder da missão com crianças e meu pai era líder da EBD, lá no Catalina, né, no Mengui. E aí eu falei assim, não, mãe, não sei o quê. E eu já tinha dado um resumo do livro de Jonas na EBD. Aí a mãe falou assim, não, mas você já deu o resumo do livro de Jonas. Você vai pregar para as crianças. Era um sábado de manhã. Aí eu falei, não vou. Ela falou assim, você vai, que você não é desobediente, você vai. Aí ela me chamou, eu comecei a falando assim, não fuja do propósito de Deus para sua vida, né, Jonas? Típico. Sim. Terminei falando sobre sonhos. Eu não entendi nada do que eu estava falando, só sei que eu estava chorando, as crianças estavam chorando. Aí eu vi as irmãs, né, da cantina chorando, eu vi tudo aquilo e falei assim, eu falo, as pessoas choram? Adorei. Eu falei assim, eu quero isso. Aí cheguei em casa, fui orar, falei assim, Senhor, se tu tens isso para mim, tem alguma coisa nesse sentido, me confirma. No dia seguinte, culto de domingo, ela estava aí com o meu vestido balonê na época, pastor, né? Um saltinho no banquinho das crianças. Aí o pregador, um assembleiano, apontou o dedo para mim e falou assim, você. E eu olhei para trás. Aí ele falou assim, é tu mesmo, vem aqui. Ele falou assim, eu confio, o Senhor te confirma hoje. A tua chamada ministerial, a tua oração que você fez ontem, o Senhor te confirma. O Senhor vai te levar, tu vai te pregar. E aí aquilo para mim foi fantástico. Aos 10 anos, ouvir o Senhor falar comigo dessa forma me impactou profundamente. Eu me lembro de ti, num congresso de mulheres, tu não era líder ainda de adolescentes, e a pastora Beca te deu um poder para te dar uma palavra. Foi de meia hora, eu acho. Não, foi 5 minutos. Foi 5 minutos, menos até. Cara, quando eu ouvi, eu falei, cara, que menina é essa aí, mano? Porque Bíblia, né, não é só questão pentecostal, você tem palavra. Eu falei, cara, isso aí tem pai e mãe por trás aí. Isso tem uma base, né? Isso tem família. Porque você tem história, né? Então, começou muito cedo para ti, mas assim, o momento que tu percebeu de, cara, é isso que eu quero fazer. É isso que eu me encontrei. Logicamente, paralelo a isso, tem os teus estudos também, tu faz direito, né? Eu já sou formada, estou advogando. E aí, como é que tu conseguiu conciliar isso aí? Foi desafiador, né, pastor? Porque eu estava no início da minha faculdade, aos 19 anos, quando fui convocada para ser líder da missão com adolescentes. Eu sabia que Deus tinha algo para mim na questão da pregação. Foi muito confuso para mim no início entender, porque o Senhor falava comigo a respeito da pregação, aí do nada a liderança. Então, foi uma escolha. Eu precisei entender se eu ia querer seguir para a questão itinerante ou do cuidado. Eu sei que é possível você fazer os dois, mas de alguma forma você vai ter que se dedicar mais a alguma coisa. Então, eu fiz essa escolha. E eu entendi que eu precisava começar em Jerusalém.
eu precisava ter base, eu precisava criar raízes. E a liderança me ajudou muito com isso. Hoje, eu consigo exercer assim, coisas que eu amo, que é pregar a palavra e, ao mesmo tempo, cuidar de pessoas. Porque o itinerante, ele vai lá, ele prega, ele vê vidas sendo renovadas, ele vê batismo com o Espírito Santo, mas depois ele não vai ver mais aquela pessoa. É isso. Agora, a questão do pastoreio, você consegue visualizar o crescimento espiritual. Então, hoje, eu me sinto muito realizada, porque eu consigo servi-los através da palavra. Sim. E, ao mesmo tempo, eu consigo ver eles crescendo. Mas conciliar sempre foi um desafio. Eu sempre digo, de algum modo você vai dar prioridade a alguma coisa. Eu decidi dar prioridade para o reino, mas eu estava convicta daquilo que eu estava fazendo. Tanto é que as minhas próprias amigas, né, da faculdade assim, observavam em mim essa tendência. E no início assim, foi até difícil para elas entenderem, porque elas percebiam que a minha prioridade era o reino. Se alguém me ligasse assim, Ingrid, vendo as boas novas é uma palavra, eu saía da aula. Então, se eu precisava atender, por exemplo, em período de congresso, coordenador, às vezes tinha que responder ali na hora para resolver alguma coisa na faculdade. Então, foi muito desafiador, mas eu digo sempre uma coisa para os adolescentes. Sobre a nossa vida, repousa uma bênção de Deus. Isso. Repousa uma bênção de Deus, sabe? Assim como a juventude israelita se destacava naquele tempo, essa mesma bênção está sobre as nossas vidas. Eu acho que o crente é o único que consegue conciliar tanta coisa ao mesmo tempo. Porque, olha, o resto da galera tem uma vida mais tranquila. Chega do trabalho, consegue descansar, consegue fazer isso, consegue... Isso. Não, o crente é uma loucura. Mas mesmo assim, Deus dá graça. Isso. E a gente consegue. Eu falo no meu livro, um dia me perguntaram no podcast qual a maior dificuldade de um pastor. Eu digo, pastorear o seu coração. Eu explico por quê. De manhã tu faz um velório, de tarde tu apresenta uma criança no altar, à noite tu faz um casamento. E eu tenho que condicionar meu coração cada estação para que nenhuma interfira na outra. Então não é fácil. Tu tocaste num ponto agora interessante sobre a questão da itinerância. Eu consigo ver, e não de agora, de muito tempo em ti, essa questão de equilíbrio. Você, muito rápido, Deus te soprou aqui em Belém, né? Você ganhou nome, né? Pessoas te convidando para os congressos, pré-congressos e tal, mas tu não deixou subir para a tua cabeça. Tu continuou sendo pastoreado ali pelo teu pai, pela tua igreja, ali debaixo de uma liderança. Então, isso é importante, sabe, gente? Porque hoje em dia a gente está vendo uma geração que quer ministério de micro-ondas, 1 minuto e meio, pronto, tirou, está pronto. Não é assim. Deus tem falado muito no meu coração que Deus não quer levantar apenas uma geração de pregadores. Ele quer levantar uma geração de libertadores. Então, se você acha que Deus quer só te usar para pregar, é bom, mas é muito pouco. Como a gente falou, hoje você consegue. Eu não gostava de dizer pastor itinerante, eu não gostava de ser chamado assim. Quando eu comecei na Barão com o pastor Nelson, eu saía para pregar, mas sempre ali na minha casa, fazendo crescer o lugar que me fazia crescer, sempre com o pastor Nelson ali, ajudando nos cultos, abria mão de qualquer agenda fora para servir a minha igreja, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, você vê essa questão de paternidade geracional, você saber que você está vendo ali, que você prega, vai embora, acabou. Mas quando você está ali cuidando, você está ali, sabe, você está vendo pessoas gerando outras pessoas, ovelhas gerando ovelha, cara, isso é muito bacana. E eu vejo esse equilíbrio de saber assim, olha, eu prego, mas eu quero mentorear pessoas, eu quero cuidar de pessoas. Sim. Isso, assim, tem a ver também com o teu pai? Teu pai passou esse legado? O meu pai sempre me ensinou muito, né? Me inspirei muito nele. Então, o meu pai, por ser militar e principalmente servo do Senhor, ele me ensinou muitos princípios, muitos valores. Ele me ensinou muito sobre honra, né? Sobre a gente fazer primeiro em casa, perfeito, honrar as pessoas. Então, eu acho que esses princípios estavam muito arraigados no meu coração. Meu pai sempre me ensinou muito sobre humildade, sobre você ter cuidado para que os postos, né, para que a visibilidade não tome conta do seu coração. E eu me inspirei muito nele, porque meu pai era um cara que tinha isso. Sim. Dentro da instituição. Ele era um homem muito respeitado fora da instituição, mas eu nunca vi o meu pai usurpar daquilo que ele era. Usar da autoridade. Nunca vi meu pai num carteirado ou algo do tipo. Não, ele era um cara que, pelo contrário, às vezes ele até se escondia. Ele se escondia dos púlpitos da vida, às vezes das oportunidades. Então, eu me inspirei muito nele em relação a essas questões. E, óbvio, o Senhor vai nos ensinando, né? Eu fui percebendo que um ministério, eu acho que até o Luiz Hermínio que fala isso, que eu li no livro que o Senhor me deu uma vez, Avivamento Responsável. E aquele livro, inclusive, assim, fez muita diferença na minha vida. E ele fala, um grande ministério, ele não é formado por medalhas, ele é formado
por cicatrizes. Cicatrizes fortes. E isso, hoje eu entendo perfeitamente, sabe? Eu acho que, de fato, Deus gera em nós maturidade na dor. Sim. Até eu acho que o marido da Valesca fala isso, ela canta um louvor adorador. Uhum. Esse louvor tem falado muito ao meu coração, é muito forte. E tem uma frase que diz, a maturidade é gerada no ventre da dor. A maturidade é gerada no ventre da dor. Então, querendo ou não, hoje eu entendo que eu colecionei muitas dores na minha caminhada, assim. Eu até falo, Senhor, me prepara para que um dia eu consiga falar de maneira mais aberta sobre tudo que eu já passei, sabe? Eu acho que quem vê só a Ingrid dos púlpitos sorrindo, às vezes não faz ideia também das lutas que eu passei. E não diz respeito somente à perda do meu pai. Sim. Não, lutas antes. Eu lutava contra a depressão desde os meus 19 anos. No período que eu estava assumindo a missão com adolescentes, eu estava no início de depressão, sabe? Eu lutava contra a ansiedade, eu chorava no meu quarto, eu pedi para morrer, eu tentei me matar. Peguei faca para me cortar em uma crise de ansiedade que eu tinha aos 19 anos de idade. E sempre foi uma luta, eu tentando entender porque aquilo estava acontecendo comigo, se eu conhecia o dono da alegria, aquele que podia curar, aquele que sarava tudo. Então, sempre foi essa dualidade, assim, de realmente eu lutando contra isso. E eu perguntando, Senhor, por que eu estou passando por isso? E os profetas vinham. Tipo, era muito engraçado, pastor, porque normalmente, né, Deus usa as pessoas e a gente espera, Deus vai te levantar, Deus vai fazer, Deus vai te levar. Deus falava comigo nesse sentido, mas o Senhor falava, cuida da tua mente. E cuida da tua mente, todas as vezes. E cuida da tua mente. Eu falava, meu Deus, o Senhor toma realmente muito cuidado comigo. E eu ficava entendendo, mas Senhor, por quê? E até que um dia Deus usou uma mulher de Deus. Depois de uma pregação, ela pediu para orar por mim. Ela falou assim, tu te perguntas, por que a tua mente? Aí ela disse, o Senhor depositou sobre ti uma visão de reino. E tudo que o diabo quer é tomar a visão de reino que o Senhor depositou sobre ti. Atingido a tua mente, ele rouba isso. Bloqueia tudo, né? Bloqueia tudo. Então, o Senhor, mais uma vez te diz, foi forte, cuida da tua mente. E aí, por vezes, pastor, eu me vi nessa batalha, eu estou perdendo a batalha. Eu estou perdendo, quando eu vi a minha mente sendo enfraquecida. E aí, nesse período, Deus te chama para assumir adolescente? Exatamente. É engraçado. Cara, eu acho a pedagogia do céu, de Deus, é um negócio incrível. Jesus vai até Pedro quando ele estava quebrado, tinha negado Jesus. Aí Jesus vai até Pedro e diz assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Mas o cara estava quebrado, talvez esse nível que Deus quer que a gente esteja. Não é quando a gente está inteiro que Ele quer nos usar, quando a gente está quebrado mesmo. Porque eu acho que quando a gente é humano, a gente vai saber cuidar do outro humano, do ser humano. E eu acho que eu precisava entender isso, pastor. Para poder sabe? lidar, né? Para lidar com o adolescente. Para entender que não é mimimi, que não é frescurinha. Sim. Sabe? Que todo mundo já teve vontade de sumir mesmo. E Quem nunca? é a primeira coisa que a gente fala quando um adolescente, mas você não tem motivo. Você não paga boleto, exatamente. você, como a depressão escolhesse isso, né? Exatamente. Então, eu consegui olhá-los com mais amor. Ter a sensibilidade para entender que não é besteirinha. E o Senhor foi começando a aguçar a minha visão espiritual a respeito disso. Eu lembro de um dia que eu fui pregar no retiro e uma moça foi lá na frente no momento do clamor, sabe? E ela estava com um vestido, até hoje, eu lembro, um azul e de manga comprida. E o Senhor falava para mim, levanta a manga, levanta a manga, levanta a manga. Eu desci do altar, levantei a manga dela, ela estava toda cortada. E eu comecei a orar, nós oramos, depois do retiro, na hora do almoço, ela manifestou lá em cima. Meu Deus. E aí me chamaram para orar por ela. Então, assim, Deus começou a aguçar a minha visão. Eu consegui começar a ter discernimento sobre moças que estavam em fase depressiva. Até hoje, eu consigo ter esse discernimento. É muito interessante. Esses dias eu fui convidada para pregar numa conferência chamada Casulo. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou pregar sobre isso? Se eu estou literalmente vivendo essa fase, eu estou dentro do casulo, eu estou precisando de um recomeço, eu estou precisando de um start. Como é que eu vou pregar sobre casulo se eu estou dentro dele? Literalmente, assim. E aí eu estava estudando sobre o processo da lagartixa. Exatamente, antes dela virar borboleta. Exatamente. Ela emite um som que somente outra lagartixa consegue escutar. Nesse processo. Só quem está no processo. Exatamente, entende o grito do outro. É verdade. Sabe? Para os outros vai ser besteira, mas quando você está vivendo o mesmo processo, você entende o grito do outro. Não é qualquer coisa. Então, acho que o Senhor também me moldou e me preparou
para isso, para olhá-los com mais sensibilidade e amor. E eu percebo também em ti, na questão da honra, tu falaste da honra, você assumiu uma grande missão, né? Imagino que foi um desafio muito grande. E tu sempre honrou quem veio antes, né? Sempre vejo tu elogiar muito Elvis. Sempre vejo. Foi uma vez, acho que alguns meses atrás, no centenário, antes do congresso que teve, você pediu para ele ficar em pé, ele é pastora. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal, você saber que você tá porque pessoas vieram antes, né? Sim, com certeza. Eu amo muito o pastor Elvis e a pastora Lu, eu aprendi muito com eles, né? Então, assim, até para mim foi assustador, né? Porque tudo que Deus nos entrega é maior do que a gente, por isso que assusta. E eu fiquei muito assustada. Eu lembro que no dia da despedida deles, tava todo mundo chorando e eu tava chorando junto. E o meu motivo de desespero era duplo, porque eu tava chorando pela partida deles e eu falei assim, meu Deus, sou eu, entendeu? E agora? E ver o quanto eles eram queridos. E assim, eles nunca se desligaram da missão. Essa é a verdade e eu amo isso. Eu falo para eles, vocês tentem fugir, podem até tentar, vocês não conseguem. Por exemplo, eles como líder na missão humanitária, eles lideram adolescentes de maneira indireta. Nas expedições missionárias, são eles que ficam responsáveis pelos meninos, entendeu? E eu acho muito importante a gente caminhar juntos, porque nós somos uma igreja, né? Claro. Nós somos uma igreja. E uma vez eu escutei uma frase que o sucesso de uma liderança está na sucessão. E isso me marcou, sabe? E isso ficou no meu coração. Hoje em dia, eu gostaria, né? E eu amo a relação que eu tenho com o pastor Elvis. E quando eu sair, eu quero ter uma boa relação com os futuros líderes da missão adolescente. Porque eu acho que isso é reino. Isso. É passar o bastão da forma correta, né? Eu também concordo. Como é que foi a experiência, que eu sei que não foi fácil, de ser consagrado? Acho que foi com 21 anos foi consagrado. Foi 22. Foi 22 anos. A pastora mais jovem, talvez, foi a mais jovem? Pelo que a gente tem conhecimento, né? E os sites aí, rapaz, alguns sites aí, parabenizando, outros não. Como é que foi essa experiência, Ingrid? Assim, não teve ninguém parabenizando, não. Era teu pai estava vivo na época, né? E como é que foi? Meu pai já tinha ensinado para conversar comigo, né? Para que eu entendesse o que estava acontecendo. Sim. Daí o papai ficou temeroso. A gente não acreditava muito que realmente seria a ordenação pastoral. A gente achou que inicialmente eu ia iniciar ali para missionária, porque eu era obreira, então eu tinha se gostado de diaconisa, né, na verdade. Então, meu pai sentou comigo, conversou sobre a responsabilidade que estava sobre os meus ombros e falou, minha filha, vai ter gente que não vai concordar. Vai ter gente que vai olhar e vai menosprezar você. Então, assim, meu pai tem uma visão, né? Sim. A mamãe sentou comigo também. Então, te preparando para tudo, né? Exatamente. Para aqueles que queriam aceitar, para aqueles que queriam então, quando aconteceu, assim, quando, né, teve aquela página que postou mesmo, né, o Assembleia Anjo Valor, a história, a minha foto lá, e eu li aquilo, eu fiquei assustada, inicialmente, porque eu não sabia qual seria a proporção, se seria uma proporção muito grande. Eu não me lembro o que eles comentaram. Pode assim, falar? Sim, era... pastor Samuel Câmara consagra menina de 22 anos, menina solteira. já é assim, já é... Não, e teve um pastor que ele se deu o trabalho de fazer um vídeo no YouTube, ele apagou. O vídeo não existe mais. Tá? Não lembro o nome do pastor. Eu fui ver esse vídeo 7 meses depois do ocorrido. Batendo em ti. Aí ele falou assim, Ingrid, se você tá me escutando, eu quero que você saiba, você é uma menininha. Você é uma menina. Eu já pesquisei sobre a tua vida, eu sei que teu pai é coronel, eu sei que você começou a destrinchar, mas eu quero que você saiba, você não é pastora, você é uma menina. E não, eu não tenho nada contra ti, mas você é uma garotinha. Então, assim, eu escutei muito isso, tiveram muitos pastores, assim, vindo no meu privado, pessoas que eu não conheço, assim, de outros estados, falando, tu não é pastora coisa nenhuma, não sei o que, vai pra cozinha, até isso teve. Meu Deus do céu. Mas também teve muita gente dizendo, eu não te conheço, mas que Deus te abençoe. Eu vi Deus na tua vida, sabe? Eu ficava até sem saber o que fazer, porque, como eu estava falando antes do podcast, meu Instagram não tem conteúdo, às vezes eu sobrevivo de repost, sempre foi uma coisa muito natural. Mas tiveram muita gente apoiando. Mas, de todo modo, pastor, eu consegui lidar bem, porque eu entendi perfeitamente que eu não estava ali por mim. Não foi uma coisa programada literalmente assim por homens. Eu não pedi isso, meu pai não pediu isso. Eu acho que no mundo espiritual, Ingrid, tu já pastoreava muita gente. Era o que o meu pastor me falava. Faltava um título
que o homem dá, mas eu acho que no campo espiritual já tinha liberado. Exatamente. Então, assim, eu fiquei mais tranquila e o meu coração estava em paz porque eu sabia, pastor, que eu não tinha utilizado de nenhum artifício humano para estar ali. Eu acho que eu teria reagido de maneira um pouco complicada se eu, por exemplo, tivesse cometido uma heresia, sabe? Se eu tivesse falado alguma coisa que não tivesse fundamentação bíblica, que aí realmente ia requerer talvez um conhecimento meu, sabedoria minha, uma falta de sabedoria minha, um erro mais pessoal. Então, eu até que consegui lidar de maneira mais razoável, porque eu aprendi com o Senhor que Deus está interessado em saber como nós vamos reagir nos dias maus, nos dias difíceis. Então, se a gente se desespera, né, cadê a nossa fé? Né? Então, eu precisei me posicionar diante daquilo que Deus tinha liberado sobre a minha vida. Se eu aceitasse aquelas coisas que as pessoas estavam falando sobre mim, eu não estaria acreditando naquilo que, primeiramente, o Senhor liberou sobre mim. Né? E a Bíblia diz, bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. E é muito perigoso quando você tem um japazão para medir, sabe, não, essa aqui pode, essa aqui não pode. Esse tipo de pessoas que fazem isso são os fariseus atuais, que com certeza se Jesus estivesse aqui faria a mesma coisa que os fariseus do passado fizeram, porque a gente determina no que está aparente, é pela idade, mas assim, poucos desses, eu acho que a maioria não te conhecem de fato, não sabe quem você é, não sabe as suas dores, as suas lutas, né? Enfim. Então, assim, eu acho que no fundo, isso foi até te fortaleceu no final. Muito, muito. Eu lembro, pastor, foi até engraçado, assim, né? Eu sempre fico muito assustada com essas questões nas redes sociais, porque, por incrível que pareça, apesar de ser desde adolescentes e participar de podcast e pregar de voz novas e tudo mais, eu sempre tive dificuldade com câmera. Sempre tive muita dificuldade com câmera. Então, apesar de tudo isso, um dia anterior, eu lembro que eu tinha batido 9K. 9 mil seguidores, né? Eu ficava, meu Deus, como que isso está acontecendo? Porque eu nunca fiz nada para isso acontecer, sempre foi de maneira orgânica, né? Então, para mim, aí eu falei assim, Senhor, se tu tens alguma coisa comigo, assim, nesse sentido das redes sociais, eu realmente preciso me dedicar até hoje, nunca me dediquei, ou seja, eu vivo me batendo em relação a isso. Mas, Senhor, me confirma. No dia seguinte, lá estava eu, na Assembleia de Valor, e aí eu bati 10K. Aí a minha irmã olhou pra mim, tu não queria a resposta? Olha aí, tá aí o Senhor te confirmando. Aí. Então, valeu para isso também. Eu recebi convites para ministrar em outros estados por pessoas que me conheceram através daquela publicação. Poxa, que legal. Até hoje tem pessoas que me acompanham por conta daquela publicação que tinha o intuito, assim, de me ferir. Tu não fez nenhum vídeo depois? Oi? Faz um vídeo respondendo nada? Não. Vontade de Deus, né? Nunca fiz nada, assim, porque eu acho que não adianta o Senhor responder, não justifica. Né? Sim. Acho que quando a gente tenta se justificar muito, a gente perde muita coisa. E a pior coisa é você tentar convencer um religioso. O cara não vai entender. Deus está transicionando a igreja para um campo e o cara está preso na tradição. Ele nunca vai entender. Aí ele fica. Infelizmente, tem pessoas que ficam brigando. A roupa, o cabelo pode ou não pode, a igreja pode ser preta ou branca. Cara, a gente fica preso nisso, o diabo está bagunçando lá fora. A gente está preso em coisas que para Deus não faz sentido algum, irmão. Sentido algum. Quantas meninas Deus levantar do perfil da Índia, melhor ainda, é o reino dele sendo propagado para muitas meninas que precisam de ajuda. Mulheres, pastores da idade dela, ajudando outras meninas que precisam de ajuda. Quer dizer, o cara está preso na idade, Deus está preso em todo, sabe? Então, através da sua consagração, você já era pastora, através da sua consagração, muitas outras moças vão ser alcançadas, mas as pessoas estão presas naquele mundinho deles ali, é muito difícil. Então, não adianta bater cabeça com gente assim. É verdade. A gente não vai mudar. É verdade. Mas depois que aconteceu isso aí, quando tu ficou sabendo que alguém te falou, tu viu no Assembleia de Valor? Eu já seguia, na verdade. Ah, então tu mesmo viu? Eu vi. Né? Ninguém me avisou, não. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu já seguia, né? Porque acompanhava algumas coisas que a gente falava da igreja, de vez em quando. Bate muito, né? Bate, eu ficava com raiva, eu queria responder, mas eu sempre me controlei, né? Eles têm uma rixa, né, com a gente, eu não entendo. Eles batem muito no nosso pastor, eu vou deixar claro isso aqui. O pastor deles lá fala cada coisa, irmão, meu Deus, gente. Então, assim, eles têm um foco na gente daqui de Belém, eu sei disso. Então, a gente não pode fazer nada que eles batem, que eles fazem. A gente vai orar por vocês, para que vocês se convertam em nome de Jesus. Porque se essa Assembleia de Valor, você não tem valor nenhum, irmão. Infelizmente. Como o podcast é meu, eu posso usar ele para isso. Então, estou falando. Você até o nosso pastor já falou, né? Então, vamos falar. Mas é isso, amiga. Eu acredito que, de alguma forma, você viu, né? Tu cresceste nisso aí. E aumentou o número de seguidores. Está com quantos seguidores no Instagram? Eu tô com 17,5. Isso porque ela não faz nada, irmão.
sabe? Não compra seguidor, não faz nada, Não. não divulga. É orgânico, né? Porque as pessoas, elas querem... Eu digo assim, Ingrid, nem todo mundo que te segue numa rede social te segue na vida. Então, quando você diz assim, pastor, eu não faço muita coisa, mas as pessoas me seguem, porque elas te seguem na vida. Elas não te seguem numa rede social só. Elas te seguem na vida. Eu conheço pessoas que, se você tirar o Instagram dele, acabou o cara. Porque ele só tem pessoas que seguem ele numa rede social, mas não segue na vida. Ele não é exemplo. Ele não é exemplo. Ele pode ser até um bom pregador. Ele pode até ter uma oratória eficaz. Ele pode até ser um palhaço ali em cima de um altar, gerando entretenimento. Mas seguir na vida, não segue. E a Índia aqui está dando exemplo. Ó, eu não faço muita coisa para mexer no meu Instagram, mas tem 17 mil seguidores, porque é pessoas que acompanham a sua vida e sabem quem de fato você é no dia a dia. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Mas agora tu vai mexer um pouquinho. Agora eu vou, porque o Senhor tá falando comigo, aí não tem pra onde fugir. E é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu anelo. A gente precisa se posicionar diante daquilo Sim. que o Senhor nos dá minimamente, né? Eu acho que isso serve também como exemplo para a juventude que eu lidero, para os meus adolescentes. Eu sempre falo para eles, né? Eu sempre deixo esse recado. Não minimizem aquilo que Deus deposita sobre vocês. Eu acho que quando a gente se cala, a gente minimiza, Sim. a gente fica temeroso, a gente deixa o medo, a ansiedade tomar conta da gente. Então, eu não quero mais ser assim, né? Porque eu ministro sobre isso, eu quero viver isso, eu quero tomar posse daquilo que Deus depositou sobre mim, por mais que seja pouco, né? Sim. E aos olhos do Senhor, eu sei que para mim pode ser pouco, mas para Ele, de alguma forma, tem valor. Sim. E eu quero me posicionar diante disso, né? Por várias vezes, pastor, já coloquei esse celular na minha frente, Deus falou comigo, e aí eu faço vídeo, não consigo postar, são muitas lutas. E uma das lutas, inclusive, que eu enfrento também em relação a essa questão do conhecimento, né? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas usando as redes sociais, acho que talvez com os outros intuitos, né? Tipo, de fama, de hype, de ser conhecido. Aí, tipo assim, você só cospe. Isso. Cospe palavras, cospe simplesmente para dar rios, simplesmente para movimentar, simplesmente para engajar. E eu já vi muita gente, sinceramente, na minha visão, passando vergonha sobre aquilo que fala, sem nenhum fundamento, sem nenhuma instrução. Acha que tá bombando e sabe? E tem muitos seguidores, muitas pessoas que acompanham, mas eu sou muito crítica nesse sentido. E é bom. Eu não quero me posicionar e gravar um vídeo de qualquer forma, ou sem ter um amparo pastoral dizendo, tá ok, é bíblico, é coerente. Esses dias eu mandei mensagem para um pastor amigo meu, pastor Leandro Santos. Falei assim, se eu começar a produzir conteúdo, tu revisa os textos teologicamente falando, e até mesmo na língua portuguesa, sim, sim. sabe? Então, eu tenho Pra não isso. passar vergonha, exatamente. Né? Então, não é que você também, você só vai fazer a obra do Senhor quando tiver tudo excelente. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre você se esforçar para entregar com excelência. Claro. Sabe, pastor? Então, eu penso assim. Então, eu digo com muita sinceridade no meu coração, se hoje eu posto um vídeo, se hoje eu faço um texto, de alguma maneira, assim, eu me incorrer em algum erro, acho que isso ia me afetar. Então, eu teria que estar preparada psicologicamente para essas questões. E eu sei que eu sou humana e eu posso errar em algum momento. E a gente vê também que, assim, querendo ou não, a rede social, ela supre supre não, né? Ela mascara um vazio. Talvez de paternidade. Às vezes, eu vejo pessoas assim que postam coisas que falam, cara, isso é falta de paternidade. Ou então o cara é muito narcisista, ele coloca coisas dele ali que, cara, fala, irmão, não é para ele. Eu acho que, olha, o meu Instagram, ele é uma extensão da minha vida, da minha família. Quando eu vou levar alguém para a DOCA que eu não conheço, eu vou logo no Instagram da pessoa. Eu acho que o Instagram acabou sendo, hoje em dia, pastor, o catálogo da vida das pessoas. Por exemplo, você quer ver um profissional, qual é a primeira coisa que a gente olha? É o Instagram. É o Instagram. Só que eu acho isso muito perigoso quando se trata de ministério. Sim. Eu acho isso muito nem perigoso. Nem sempre é o que parece. Porque as pessoas, elas tratam o ministério agora... Qual é o catálogo do teu ministério? O teu Instagram. É isso aí. Entra no Instagram do pregador para ver quantos seguidores ele tem. Para ver o engajamento dele. Quantas visualizações dá os rios. É isso aí. Se for bombado... Se for bombado, chama. Se não for... É como que o que fosse o ponto de decisão é o número de seguidores, não o caráter do cara. Exatamente. Então, eu acho muito perigoso a gente tratar o Instagram como um catálogo ministerial sobre quem é mais crente, sobre quem é menos crente. Também se acho posta devocional, aí é crente. Se não posta, não lê a Bíblia. Não é. Sabe? Então, é uma questão... E hoje em dia, eu vejo essa competição
para demonstrar uma santidade Que não exacerbada nas redes sociais. Eu acho muito perigoso isso que também. não existe. Que não existe. Eu falo muito, pastor, eu quero um dia, talvez quando eu já estiver casada, já tiver mais competência para falar sobre tudo que eu tenho vontade, porque no meu lugar, e eu entendo o meu lugar como jovem, existem algumas coisas que eu ainda não tenho competência para pregar, porque eu não vivi. Entendeu? Então, eu acho que quando Deus me der a completude da minha família, eu quero poder expor algumas questões. Tipo, eu dificilmente vejo pastores até mesmo se posicionando a respeito das suas fragilidades na caminhada cristã. Eu acho que o altar, por muito tempo, ele se direcionou para um lugar onde você, sabe, mostra Sim. a unção que você tem, aquilo que você recebeu de Deus. Mas eu lembro muito de um dia em que foi um pastor lá da Jocum, na igreja, lá no São Bento, no Menguinho, quando meu pai pastoreava lá. E aí ele falou uma coisa muito forte no púlpito. Eu sou pastor. Depois de casado, ele falou, eu me masturbava. Para mim foi um choque aquilo. Eu tinha, sei lá, uns 17 anos. Falei, meu Deus, é a primeira vez que eu vejo alguém confessando o pecado no púlpito, na igreja, para todo mundo escutar. Eu fiquei, assim, horrorizada. Depois eu entrei no carro e falei, pai, o senhor ouviu o que o pastor falou? Meu Deus, que absurdo. Ele falou assim, sim. Mas sabe por que ele falou? Porque ele foi curado. Sim. O Senhor tratou ele. E talvez existiam pastores que precisavam escutar isso. Que precisavam ser tratados. Então, eu acho... Eu não estou dizendo que agora o altar tem que se tornar um lugar de confissão de pecados. Não. Mas eu estou falando... De humanidade, né? Sobre humanidade. Sim. Sabe? De você falar... É possível viver uma vida cristã, reta, de santidade? Sim. Mas exponha minimamente também... Sim. Porque tem pregador que só bate, né? Só exorta. Só exorta. Você é o santo, o alecrim dourado do Senhor. Entendeu? Então, eu acho isso muito perigoso. E eu acho que a tendência, se a gente não tiver cuidado, eu sempre alerto os adolescentes em relação a isso. Cuidado, né? Tem uma frase da Camila Barros que ela diz, e eu gosto muito dela. Fala assim, santidade não se atesta de longe. Santidade se atesta de perto. Pastor, eu nunca esqueci essa frase. Convivendo, né? Não esqueci. Qual é o erro da nossa geração? As nossas maiores referências são pessoas que a gente não conhece. É isso aí. Eu não consigo entender isso. Você olha pelo Instagram, admira aquele cara e acha que ele é o perfeito, teu pastor que está contigo, teu líder, que está convivendo ali contigo, você conhece. Que ora por ti, tua mãe, teu pai, sabe? Exatamente. As pessoas que estão ali orando por ti, tua tia. Gente que vem te buscar na tua capa, tu ir pra igreja quando tu tá fraco, que te manda uma mensagem no WhatsApp. Não, porque tu conhece às vezes as fragilidades. Entendeu? Então, eu sempre digo isso para a nossa juventude. A gente precisa começar a honrar mais quem está do nosso lado. Que a gente sabe que se esforça para ter uma vida cristã, uma vida ética, uma vida, sabe, moral, em todos os sentidos da vida como cidadão. E nós temos essas pessoas. Verdade. Nós temos pessoas assim aqui, em casa, perto de nós. Perto da gente. A gente vê essa questão de mascarar algumas coisas e gerar essa falsa força ministerial é perigoso, porque você acaba não transparecendo as suas dores. E o próprio Jesus, no Getsemane, chorou. Né? Pediu ajuda, pediu oração para os seus discípulos. Então, assim, cara, a gente, como pastor, também tem que descer do pedestal e reconhecer que a gente não é perfeito. Eu acho que existem momentos até, pastor, estratégicos. Por exemplo, quando eu lembro de Neemias, quando ele foi e o rei percebeu a tristeza, um semblante dele triste. Neemias, o que está acontecendo contigo? E ele estava correndo risco de vida ali. De morrer, De morrer, porque ele não poderia exacerbar nenhum sentimento, nem alegria exacerbada, nem tristeza. Mas ele se permitiu demonstrar a tristeza. Existia um propósito divino no semblante triste de Neemias naquele momento. Eu acho que esse é o evangelho puro e simples, que é o evangelho que Deus fala para os humanos. Quando você quer robotizar, não, eu sou o líder perfeito, até a questão da depressão, que por muito tempo foi demonizada na igreja, que o crente não pode consultar um psicólogo, que o crente não pode consultar um psiquiatra, isso por muito... Cara, a gente entregou a psicologia na mão do diabo. E hoje, quantos psicólogos a gente precisa na igreja? Quantas pessoas a gente precisa formado? Hoje, o curso mais concorrido é psicologia, cara. Sabe? E pós-pandemia, cara, o mundo tá maluco, gente. As pessoas estão doentes emocionalmente. E lá atrás a gente jogou na mão do diabo a psicologia. Não, do diabo, não pode. Cristão não pode consultar. E eu acho que realmente nunca existiu uma geração tão doente, tão doente. Pastor? Eu falo por mim, assim, eu até brigo com os adolescentes, entendeu? Realmente, a gente brinca com meme o tempo inteiro. E a maioria dos memes, pastor, é sobre a nossa saúde mental. Sabe? Então, hoje em dia, eu acho que eu até vi algum pastor falando sobre isso. Acho que até o pastor Felipe comentando nas redes sociais dele que hoje em dia um dos maiores desafios
da liderança, de juventude, de qualquer líder, é saúde mental. É você ter saúde mental, sabe? Em todos os aspectos da sua vida. E é uma coisa que, hoje em dia, o Senhor tem me dado força para compartilhar sobre isso, para demonstrar as minhas fragilidades em relação a isso, porque eu fui diagnosticada com depressão. Antes do Congresso Eternidade, eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Naquele dia da eternidade, eu estava com um calmante na minha bolsa. Congresso em abril. Meu Deus. Eu estava com um calmante na minha bolsa, porque era muito difícil estar tratando sobre isso. E quem está vendo fora está perfeito, né? A Ingrid está ali em cima, dirigindo o congresso, está tudo pago, não tem despesa nenhuma. E mal ele sabe o barco. Eu tinha que pregar, tinha que dirigir. Eu queria muito que desse tudo certo, ao mesmo tempo lembrando do meu pai. O pastor Felipe colocou o nome do meu pai do lado da minha cadeira. Ninguém sentou do meu lado. Estava escrito lá, pastor de Baxibeira. Então, assim, para mim foi muito forte. Teve um momento de homenagem que eu não sabia que teria. E taram lá mais do meu pai. Foi muito forte para mim. Eu falei assim, eu preciso pregar primeiro, eu não vou conseguir pregar depois. Eu quero pregar logo. Eu sempre prego no segundo momento. No segundo momento, eu falei assim, não, gente, eu preciso iniciar para depois eu conseguir viver. E quando eu pisei, pastor, ali no Centenário, Deus me deu paz. Muita paz. Muita paz. Eu vivi. Foi o congresso que eu mais vivi. Foi o congresso que eu mais vi, foi o congresso que, assim, eu consegui respirar, viver intensamente aquilo. E eu fico, assim, muito feliz. Eu estava até conversando com uns amigos meus esses dias. De todo modo, às vezes, das maneiras mais cruéis. Deus me faz entender que eu estou ali tendo um direcionamento da parte dele, sabe? Em todos os congressos, o Aviva no ano da pandemia, fiquei confusa, né? Como assim? Desafiador, né? Aviva, e Deus tinha me dado esse tema, foi o ano decente, pastor. Deus me deu o tema em outubro, no Congresso de Jovens, que Deus sempre confirmava o tema no Congresso de Jovens, incrível. Foi no dia do pastor Luiz Hermínio. Deus me deu o tema Viva no Congresso de Jovens. Acho que era o seu último congresso. Deus me deu o tema ali. Foi... Quando a Ingrid fala assim, tipo, respirar, porque só quem lidera um congresso de jovem adolescente sabe o que a gente está falando. É muita pressão, muita coisa para resolver, são valores altíssimos que a gente tem que pagar. E, cara, é uma estrutura muito grande. Então, por mais que a gente tenha uma equipe muito grande, mas é tudo sobre os ombros de quem está na frente. Então, assim, não é fácil. A gente fica muito apreensivo, a gente fica pensando em tudo. Então, quando ela fala assim, foi que eu respirei, é porque Deus assim, tirou alguns fatos. Com certeza. Eu consegui viver, assim. Então, o Aviva, Deus me confirmou, né, Descende. Falei assim, depois que eu fiquei sabendo do Descende, eu falei assim, meu Deus. Aí então, depois veio a pandemia. Casou certinho. Depois veio a pandemia. Eu falei assim, como assim avivamento? Aí o Senhor me fez entender. Avivamento começa aqui. É dentro. De nós. É dentro. De dentro para fora. Aí depois eu falei assim, a gente precisa alicerçar as nossas bases. Aí veio o tema alicerçados. Foi num ano que estava todo mundo em casa. A gente vivendo, assim, muito aquele auge, né, da pandemia, muita gente se firmando em Cristo, mas muita gente desviando, porque foi uma época de esfriamento espiritual para muita gente. E vocês foram um congresso, eu acredito que modelo para aquele formato de não poder muita coisa. Então, vocês foram modelo para quem quis fazer posteriormente. A gente foi desafiado no Aviva a fazer o congresso online. Eu estava com Covid. Eu programei todo o congresso. Eu me lembro, você não... Eu não estava. A gente fez um congresso de 1 hora online. Foi o primeiro, assim, e depois as outras pessoas já fizeram. E depois a gente fez o Aviva, foi muito engraçado, pastor, no dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, aniversário do nosso pastor, Samuel, e aí, ainda no ano de pandemia, né? Quando tinha, assim, dado aquela folga. Um dia antes, pastor, saiu o decreto, limitando qualquer evento a 500 pessoas. A 500 pessoas. Era tanto do pastor me ligando, Ingrid, tu vai cancelar, né? Não vai ter mais congresso. Eu fiquei louca. Olhei pro meu pai e falei, pai, o que é que eu faço? Liga pro teu pastor. Liguei pro meu pastor, o pastor Samuel, e agora? O que é que eu faço? O que aconteceu? Saiu o decreto. O que o decreto diz? Falei tudo para ele. Limita qualquer evento a 500 pessoas. Quantas pessoas vocês têm? A gente reduziu, né? Foram 4.000 pessoas só na Viva. Todo mundo espaçado. Eu lembro. Aí, 4.000 pessoas, pastor. O que eu faço? Ele só me respondeu uma coisa. Avante. E desligou. Eu falei assim, como que eu vou explicar para os pastores isso? O que o teu pastor te disse? Avante. E pronto. E quem conhece o pastor Samuel, ele é assim, né?
Ele não é de muitas palavras. Aquele avante dele, eu tava respaldada. Foi claro, né? Fiquei tranquilíssima. O Ministério Público bateu lá, mas tava tudo certo. Conseguiu fazer. E aí depois veio Alicerçados. Aí veio o ID depois, pastor. Todo mundo, foi um momento que a pandemia passou, todo mundo indo pra rua. Eu falei assim, a gente ficou volta, tanto tempo parado, é hora de Sair. E a eternidade Deus já tinha me dado. E aí já temos o tema do ano que vem também. Mas aí eu não posso dar surprise. Gente, mas é isso. A gente está falando aqui de vários assuntos. E assim, um deles que a gente falou que foi da depressão. E é quase impossível. O ser humano, saímos de uma pandemia. Estamos entrando agora, vendo 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Né? Rússia e Ucrânia, agora Israel. Enfim, então quer dizer... É difícil. Se você não tiver a Bíblia, cara, eu falo para todo mundo, olha, o maior antidepressivo da humanidade é a palavra de Deus. Se você não tiver, cara, com a sua mente na Bíblia, você enlouquece. Você enlouquece. E entrando nesse assunto, Ingrid, deixa eu te perguntar, como é que tu estuda? Como é que tu te prepara para pregar? Tu tem muitos livros, tu gosta de ler. Você é advogado, então advogado tem que ler. Tem que ler, né? Mas eu nunca tive muitos livros. Nunca tive muitos livros, eu nunca tive muitos recursos, assim. Meu pai era da áreas exatas, a minha mãe de biológicas. Então, ambos não tinham muita a prática da leitura. Então, não foi algo me ensinado e repassado, assim. Certo. Tive que aprender. Meu pai sempre me incentivou, né? Eu leio muito, mas é cara de exatas. Meu pai era TI, entendeu? Então, não era muito de leitura. Mas me incentivava muito a ler. Mas, assim, a questão dos esboços, que eu amo esboço, né? Aqui é tudo esboço. Dizem que, na verdade, não é esboço, é artigo, porque é umas 7, 8 páginas que eu faço, né? Eu leio, a primeira coisa que eu faço é eu abro a Bíblia, tento entender aquilo que Deus quer falar comigo. Às vezes surge por uma coisa que eu observo, uma coisa que o Senhor começa a queimar no meu coração. Uma necessidade. Há uma necessidade minha, pessoal, Sim. de conserto diante de Deus, do que eu estou falhando. Aí eu vou, oro. Fico lendo o texto, tentando entender assim o que Deus quer falar. Eu anoto várias coisas que eu posso trazer do texto, né, para a realidade prática da juventude, principalmente, que eles podem aplicar no dia a dia. Eu percebo que tu prega muito uma mensagem assim expositiva, é aquela introdução, desenvolvimento, né, explicação, né? E eu gosto de desenvolver os versículos mesmo. Sim. Eu amo palavras expositivas assim. E hoje em dia, né, alguns pastores me forneceram alguns materiais, né? Nessas conversas, os pastores sempre observaram assim o meu desejo, né, pela palavra, como eu gostava de fazer esboço. Todo mundo sempre observou, né? A Ingrid tem que ter o esboço do lado, e é verdade. Sempre foi assim. Eu gosto. Vai ser assim por muito tempo. Esse papo, gente, é bom a gente falar isso aqui. Já me perguntaram se pastor a dificuldade de pregar. Eu falei, não, se você pregar a Bíblia, você pode não estar inspirado, a Bíblia vai estar. Você pode não estar no seu dia, ela sempre vai estar no dela. Então, seguindo a Bíblia, vai dar certo. Eles falam, não, pastor, vou chegar e vou pregar. Não, meu irmão, se não estudar, se não te preparar, não vai vingar, irmão. Deus não usa quem não se prepara. Eu prefiro até repetir mensagem do que pregar algo que eu não estudei. Não domina, né? Então, hoje em dia, eu tenho alguns conteúdos que alguns pastores me forneceram, links, né? Material físico eu não tenho tanto, mas eu tenho links de comentários bíblicos. Comentários bíblicos é algo simples, é algo que acho que a maioria consegue ter acesso, né? E aí eu vou estudando, vou lendo os comentários bíblicos de autores que eu gosto, que eu acho interessante, tento filtrar também aquilo que é coerente com a nossa doutrina, com aquilo que a gente acredita, né? Porque muitos materiais são de presbiterianos, então eu tento filtrar. Afinal, sou assembleiana, né? E não sobre o fato de ser assembleiana, porque também o teu público maior é adolescente. É adolescente. Né? Você pega um artigo muito teológico, você tem que destrinchar para trazer para o mundo deles. Então, eu sempre gosto, assim, eu tenho alguns conhecimentos alguns momentos em que eu gosto de citar que talvez tenham um conhecimento mais aprofundado de outras áreas, né? Até o próprio direito. Eu gosto de usar direito nas minhas pregações, é uma coisa que eu tenho feito um pouco mais agora, recente, né? Eu falo sobre a importância, por exemplo, né, uma das ministrações, quando eu falo sobre Daniel, eu digo que a palavra ela precisa ser como cláusula pétrea em nossos corações. Eu explico o que é uma cláusula pétrea, que é um dispositivo incondicional, imutável, que não pode ser mudado, que não pode ser mexido. Qualquer pessoa que tentar mudar uma cláusula pétrea, né, na nossa federação, corre risco de ser punido
sobre desvio de finalidade. Então, assim, um deputado não pode, um senador não pode, o presidente da República não pode. E a palavra pétrea significa duro como pétrea. Então, esse mesmo sentimento a gente precisa ter em relação à palavra. É cláusula pétrea. Ninguém mexe. Top. Ninguém pode tocar. Porque fulano falou que pode agora. Não existe. É dispositivo imutável. Ninguém mexe. Então, eu gosto de trazer o direito. Eu tive uma aula sobre teoria da modernidade de Max Weber, que ele fala... Basicamente, ele explica que o direito surgiu a partir da perda dos valores. E isso mexeu muito comigo. Porque antes eu conseguia apertar a sua mão e acreditar naquilo que o senhor falava, porque eu sabia que o senhor era católico, que só existia o catolicismo antigamente, antes da Reforma Protestante, inclusive que a gente comemorou recente, né? Então, assim, o catolicismo guiava tudo. Guiava a economia, guiava a política, e todas essas questões não mudavam tanto. Se meu pai era pescador, seria pescadora, meu filho seria pescador. Todo mundo estava preocupado com o quê? Com o dia do juízo final. É por isso que surgiam o quê? As indulgências. Então um pedaço da cruz, tu vai pro Usavam céu. medo das pessoas. Exatamente. Estava todo mundo preocupado com o dia do juízo final. Então, esses princípios católicos da religião guiavam e norteavam a vida de todo mundo. É por isso que eu podia acreditar na sua palavra que o Senhor ia me dar um fardo de feijão e eu ia dar um fardo de arroz. Era assim, era trocas. Aí veio a Reforma Protestante, aí veio o Renascimento Cultural, veio toda a modernização. Agora, não sei mais se o senhor é católico, se o senhor é protestante. E qual é a vertente? Se o senhor é protestante, arminiano, se o senhor é calvinista? O senhor está entendendo? Sim. Os princípios, eles foram mudando. Então, eu não consigo mais acreditar nessa palavra, porque eu não sei quais são os princípios que guiam a tua vida. Porque, consequentemente, começaram a surgir várias outras religiões. Então, por conta de eu não saber quais são os princípios, agora eu não consigo apertar a sua mão e acreditar nessa palavra. Eu preciso assinar um contrato. E aí, quando eu tive essa aula, pastor, eu fiquei, meu Deus, como os princípios norteiam a vida, a humanidade, as nossas comunidades, as nossas relações. E o meu professor falou, o homem trocou a esperança da salvação pela busca do próprio prazer. Isso fala de direito? Isso, ele me falou isso na aula de direito. Era introdução ao estudo de direito primeiro. Não era teologia, mas o senhor estava dando com 3 tapas na minha cara naquele dia. Top. E ele falou: se eu pegasse antes 50 pessoas que eram de uma determinada religião, principalmente o catolicismo, eu podia determinar o que elas vestiam, o que elas faziam, o que elas comiam. Ele falou, se eu pego hoje 50 evangélicos, quando ele falou isso, eu já fiquei assim, é agora que eu vou levantar minha mão, vou fazer onda nessa faculdade, né? E aí ele falou assim, se eu pego 50 pessoas que são cristãs, que se dizem evangélicas, eu não posso falar que elas vestem as mesmas roupas. Aí eu já fui começando. Eu não posso dizer que eles veem os mesmos filmes, que eles gostam das mesmas músicas, que eles ouvem as mesmas pessoas. Comecei a falar assim, sabe por quê? Porque a religião agora não é o plano de fundo, é acessório. Eu falei assim, meu Deus, é isso. O que as pessoas visualizam hoje o fato de eu ser, eu sou cristão, é só mais uma coisa para você colocar na bio do seu Instagram. É só para dizer ali. Então, isso me marcou muito. Assim. Então, o direito me ensinou muito. E era tão forte, né, quando eles eram chamados de cristãos, né? Era uma coisa tão... E hoje qualquer um né? Qualquer um pode, qualquer um tem um título. Exatamente. Eu me agonio muito com isso, assim. Eu fico muito agoniada, porque quando eu tive essa aula, ele falou sobre esse plano de fundo. Era essa a palavra que ele usava, o plano de fundo. A religião hoje em dia não é mais plano de fundo. Eu não estou falando para a gente ser religioso, não é sobre religião especificamente que eu estou falando. Estou falando sobre Jesus Cristo, sobre os princípios que o Senhor nos ensinou guiarem a nossa vida, a nossa conduta. É sobre isso que a gente está falando. Então, assim, isso é muito preocupante. Não estou dizendo que todo mundo tem gostado das mesmas coisas, mas eu acredito, pastor, que precisa ter um plano de fundo. Claro. A igreja tem um plano de fundo. Sim. É Cristo. Então, se Cristo norteia a nossa vida, obviamente, não estou dizendo que a gente necessariamente precisa pensar igual, mas os nossos princípios, os nossos valores, pelo menos de maneira geral, precisam estar alinhados. Entendeu? Alinhados e totalmente coerentes com aquilo que a gente fala com a boca, né? Porque a gente fala uma coisa com a boca e às vezes a nossa prática é diferente. Eu vou te fazer uma pergunta de livro. Qual é o livro que mudou? Fora a Bíblia, que tu leu esse cara, esse livro aqui mudou minha vida. Por incrível que pareça, não estou, entendeu, fazendo merchan aqui.
Mas eu tinha o quê? 20 anos quando o senhor me entregou aquele livro, Avivamento Eu acho que Responsável. foi. E ele é um livro muito simples. É, bem Ele rápido. é curtinho, mas, pastor, era tudo que eu precisava naquele momento. Então, aquele livro me marcou. Eu já li outros livros, muitos livros em casa, que eu ganho muitos livros hoje, graças a Deus por isso. A maioria eu nem compro, porque eu ganho das ministrações. Mas o Avivamento Responsável é uma leitura, gente, simples, didática. Qualquer pessoa consegue entender. Isso. É porque a gente romantiza muito o avivamento. É. Ele tira esse foco, né? Não, e ele fala sobre, assim, reagindo ao fracasso. Ele fala sobre Abraham Lincoln, né? Sim. Que tentou ser coisa na escola, não conseguiu. Depois ele tentou ser prefeito, não conseguiu. Tentou ser governador, não conseguiu. Se candidatou para ser deputado estadual, não conseguiu. Se candidatou para ser deputado federal, não conseguiu. Aí um dia perdeu, todas as vezes ele perdeu. Aí ele foi lá e se candidatou para ser presidente. E conseguiu. E ganhou. Perdeu, mas ganhou. Aí ele fala sobre reagir aos fracassos. Eu li aquilo e falei assim, meu Deus. Então, uma leitura simples. Então eu tô bem, né? Te olha e você fala, cara, então eu tô bem, tô no lucro. Entendeu? Então, aquilo foi muito impactante pra mim. Eu sempre, quem me conhece sabe disso, eu gosto muito de dar livros. Eu chegava a ler 5 livros por mês, hoje eu não consigo, não vou mentir para vocês. A correria do ministério, com os filhos, eu não consigo ler 5 livros por mês, mas estou sempre lendo. Mas a leitura, ela abre a nossa mente, cara, você vê de fontes que você, sabe, eu estou lendo um livro agora que é Disciplina. Cara, esse livro está mudando a minha vida. Eu indico aí, Disciplina. É um livro simples, o tema é simples, conhecido, mas ele faz com que você leve a sério aquilo que você diz que vai fazer e não faz. Porque se a gente não tem competência para nos obedecer em alguns comandos... Não vai... Isso também o Espírito Santo assim, foi tratando em mim, principalmente, por exemplo, na vida fit, né? Oh, meu Deus, pastor, que peleja. Eu tô contigo nessa. Sempre falava assim, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou malhar. Olha, pela primeira vez, assim, no momento mais difícil da minha vida, eu consegui ter disciplina, um pouco mais de disciplina. Tô melhorando, tô treinando 3 vezes na semana. Alimentação, tudinho. Integrando e... Mas é isso, são as coisas simples, né? Que a gente precisa simples, assim, isso. não é fácil. Tipo assim, eu sempre fui magro. E na minha mente, eu dizia assim, não vou engordar nunca. Cara, depois que dispara, se você não tiver o controle, eu estava conversando esse dia, o Mark estava aqui, estava conversando, e o Mark está na mesma luta. Então, a gente tem que... E outra coisa, cara, eu venho de um tempo que o tempero da minha família era totalmente... Da minha avó fazia a comida no pilão, acho que era pilão, pessoal, que era pilão, né? Que fazia, não era industrializado. Hoje em dia é tudo... Verdade. Cara, então, se você não tiver o controle aí, você dispara, né? E quando você vê, você adquire um monte de coisa que depois quer reclamar, é culpa não é de Deus. Fala, não te mandei tu comer esse estudo, não, tu comer porque tu quis. E outra coisa, né? A porta é estreita, galera. Então você não vai conseguir entrar. Vamos lá, olhar. Minha amiga, olha só, como tu vê a questão dos adolescentes hoje? E você é uma voz de liderança para essa área. A questão do adolescente hoje em dia, como é que tu consegue enxergar se... para onde nós estamos caminhando, né? Nesse mundo aí de trabalhar com adolescentes? Eu sei que não é fácil, deve ter se deparado com tantas coisas. Sim. Né? E como é que tu enxerga isso aí? Bom, eu enxergo muita força. A nossa juventude, né, no sentido da nossa adolescência, é uma galera que anseia muito em ser útil. Eu acho que eu nunca visualizei uma geração que quer tanto ser útil. Eles querem cantar, eles querem pregar, eles querem fazer alguma coisa, eles querem estar inseridos, e isso é ótimo. Mas, se você não se responsabiliza pela sua intenção, aí nada acontece. Então, é justamente também sobre essa questão que nós estamos falando da disciplina, que eu acho que falta um pouco na nossa juventude, de maneira geral. Sim. Entendeu? Até aquele versículo, acho que está em Cânticos, no capítulo 5, eu lembro até que o Rafael Belo ministrou sobre isso em um dos nossos congressos de jovens. Acho que foi esse último congresso também, no encerramento. Foi o Avante, foi? Que na fala segunda-feira. assim, o meu coração velava, né? Mas a noiva estava dormindo. Ele estava batendo na porta, o meu coração velava em abrir a porta. Muito bom. O noivo está dizendo, abre-me, imaculada minha, né? O Senhor clamando, a figura do noivo batendo na porta. E uma igreja adormecida. Mas o coração vela. O coração dela velava por abrir a porta para o noivo, mas ela olha para a roupa dela e fala assim, mas eu já me despi, vou ter que tornar a me vestir.
eu já tomei banho, eu vou ter que calçar os meus sapatos. Uma noiva preguiçosa. Eu vou ter que me desgastar, ou seja, eu vou ter que imprimir esforço para abrir a porta. Eu até quero, Senhor, mas, poxa, eu vou continuar dormindo. Eu sinto que nós estamos vivendo esse momento. É uma geração que quer, que anseia, o coração vela por ser útil, por ser cheio. Tem muita informação, tem muito conteúdo. Mas eu acho que muitos de nós, a gente ainda está dormindo enquanto o noivo bate a porta. Porque eu acho que nesse período, assim, nós temos a sensação de que a gente vai ter todo o tempo do mundo. Que o noivo vai estar sempre batendo a porta, mas não. Porque a Bíblia fala que ela levanta. Teve um momento que ela decide levantar, mas é tarde. O noivo já tinha ido. O noivo já tinha ido e a palavra diz que só ficou o cheiro do noivo na porta. Aí eu brinco com os meninos adolescentes. É igual futebol. Os Flamengo aí ficou só no cheirinho. Não foi? Perdeu tudo. Só o cheiro. Então a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo. Que o noivo não tem. Não, mas o noivo vai vir, sabe? Então, esse é o meu recado à juventude, de maneira geral, aos adolescentes. A gente precisa se levantar. A gente precisa se levantar e nós temos força para nos levantar. E muito mais, talvez, do que a geração passada, que não tinha os recursos que nós temos e que fizeram, né? Fizeram. Tipo, você vê a geração passada, eu vou fazer 20 anos que eu estou na estrada e servindo a Jesus e na Assembleia de Deus. Eu me lembro de um tempo que o culto começava de porta fechada. Que ser cristão, cara, quando eu disse na minha rua que eu era crente, Ingrid, eu fui humilhado. Eu tinha que esconder a Bíblia, eu tinha vergonha de ser com a Bíblia na rua. Sabe? Eu era ridicularizado. Hoje não tem nenhuma pressão. Você não é Cara, você vê pessoas assim que não contraíram ninguém nada na escola, faculdade. Eu acho que é um tempo de posicionamento. Você vai ser obrigado a se posicionar, queridão. Você que está numa faculdade, você que trabalha, você que está em um ambiente que não é todo cristão, você tem que se posicionar. Em algum momento você tem que levantar a sua bandeira da fé, você tem que reconhecer que você é ali. E nós temos recursos para isso. A nossa geração talvez seja a geração mais equipada de recursos. Nós temos Instagram, nós temos Google, nós temos tanta coisa, Bíblias variadas. Cara, só fica para trás. Se quiser, e eu acho que é nesse contexto que eu concordo quando tu fala assim, que a gente tem que acordar. Acordar porque a geração passada não tinha os recursos que a gente tem e fizeram. Com toda dificuldade, mas fizeram. E a gente tem. Hoje, os acessos que nós temos hoje. Cara, eu vi assim, gente criticando Decente. Eu vi o comentário de um cara. Cara, eu estava no Tempo Central na época. Eu não pude ir. E não foi eu, não foi o pastor Fifi, foi uma galera que não pôde ir porque a gente estava no trabalho no Tempo Central. Eu fiquei muito mal. Eu me lembro que eu fui para o quarto chorar e orar. Eu falei assim, eu sei que tu vai derramar ali no Decente algo profético, poderoso. Eu queria estar lá. Não pude ir, mas ele falou para mim, não, mas eu que estou derramando lá não é só lá, é para o Brasil inteiro. Sabe? Então, assim, Deus levantou uma geração ali, acordou e eu vi gente assim na internet. Mas para que isso no estádio? E não sei o que, cara. O que? Você quer ver o quê? Show de rock no estádio? Show de coisa errada, de macumba, de coisas... Cara, é ali que eles têm que estar, e concordo plenamente que é ali. A gente hoje, se a gente está... Eu estou fazendo podcast aqui, com toda essa liberdade, essa estrutura, porque lá atrás as pessoas abriram o caminho para a gente. Se hoje eu tenho uma igreja, que eu tenho uma central bacana, um microfone sem fio, é porque pastores lá atrás abriram o caminho para a gente. Então, é a nossa fase, é a nossa geração. É a nossa hora, né? É a hora, é a hora. É essa hora. E eu acho que até o Zerminho que diz também, quem não entende o tempo que vive, perde tempo. É isso aí. Então, a gente precisa entender o tempo que nós vivemos, sabe? E é sobre isso também que o Senhor me cobra em relação ao posicionamento nas redes sociais. Assim, você sabe que você está perdendo tempo. Sim. Porque quem não entende o tempo que vive, perde tempo. Você é uma voz, né? E a internet, cara, assim, voltando ao assunto da internet, a internet, ela é uma ferramenta que a gente não tem como recusar, porque eu vi na pandemia, cara, ela foi prejudicial em tudo. Mas ela acelerou. O que ia demorar 20 anos para a igreja acelerar, ela veio e acelerou. Eu vi pastores que não sabiam lidar com isso aqui, irmão, correndo para comprar material, correndo para fazer live, correndo para, quer dizer, acelerou todo mundo. Então, e detalhe também, né, pastor? A galera que trabalhava na mídia, que não era valorizada. Cara, começou a ser. Depois da pandemia, cara, os salvadores da mídia. Os meus agradecimentos à mídia. Palma pra galera da mídia aqui, olha. Sempre. Estão nos bastidores aí, ó. Sempre foi desvalorizada, cara, não dava atenção na pandemia de quem os pastores precisavam. Perfeito. Da mídia. E aí se tornou ministério. Eu falo lá na igreja para eles. Eles dois são lá. A galera daqui do podcast é da Dedoca. Mesmo vezes eu falo, gente, a mídia, ela é o João Batista da igreja, ela vai na frente. Sabe? Ela vai na frente. Então, ou seja, você gera expectativa
no congresso, na conferência, pelo que você apresenta na mídia. Então, hoje eu vejo a mídia como ministério da igreja. Sim. Porque você chega... Não é só gravar, querido. É todo sentar, editar, ver as partes melhores. Eles oram antes, quer dizer, é um ministério, A questão cara. da criatividade também, né, pastor? Criar algo arte. divino mesmo. É o próprio Criador inspirando. Isso. Então, Os eu temas acho... Exatamente. que você tem... A gente tem... Os conceitos das logos. Isso. Tudo A gente tem um conceito. tema como líder, mas quem vai criar a arte do tema é eles. Exatamente. Então, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Eu trabalhei muito tempo, né, por exemplo, com a Sara Martins. Poxa, a Sara me ensinou muito, muito mesmo. Hoje eu trabalho com o Samuelzinho, com a Luna. Eles abrem a minha mente para algumas coisas que eu não enxergo, sabe? Não, eles colocam um símbolo, eu não entendi. Mas não, mas é atual, isso aqui. Tá. Aí vão me falar. Então, assim, eu fico muito feliz de ver esse crescimento. Muito, muito importante, cara. Assim, eu gosto muito de dizer que hoje em dia a mídia ela é fundamental, cara. Fundamental. A gente, lá na EDOCA, eu te falo, Ingrid, a maioria das pessoas que hoje congregam lá, que conheceram a igreja, foi pela mídia. Sim. A mídia trouxe as pessoas. Com certeza. Então, mais uma vez, parabéns para essa galera da mídia aí. Eu quero que mandar um abraço pro Rui, pro Cris, que no tempo do auge da pandemia foram os caras que seguraram lá a mídia no tempo central dos jovens. Eu consagrei eles no culto de jovens lá como diáconos da mídia. Cara, e não é fácil. Naquele tempo da pandemia foi muito difícil. E sabe o que eu percebo também, pastor? Eu percebi assim, né? Que muitas pessoas começaram a desenvolver isso nas igrejas e depois começaram a levar também para uma questão profissional. Sim. Então, assim, foi Deus orientando, guiando, e eles conseguiram se encontrar. Perfeito isso. Né, na igreja. Hoje eu vejo muitos meninos que trabalham com isso. Ganhando dinheiro, Trabalham tendo sucesso na vida, trabalhando com isso. Foi teu caso, hein, Dani? Começou Olha na aí. igreja, ó. Muita gente começou na igreja tirando uma foto despretensiosa, tendo que editar e se virar. Sabe, quando ninguém valorizava isso verdade. e alguém, tomou a responsa pra si. E hoje em dia, essas pessoas fazem diferença e vivem profissionalmente disso. E tem crescido. O marketing tem crescido. Tudo que você faz, como, né, tudo hoje, Sim, como a gente tá falando, sim, é catálogo. Amigo, verdade. qualquer profissional, você tem que entrar na rede social, tem que ver um vídeo de bem produzido e tudo mais. E eu percebo, a galera da igreja tá levando, tá sustentando, viu? O marketing de Belém nas costas. É verdade. Isso em tudo. A política contrata Tudo, eles. tudo. Eles são os tudo, melhores. eles estão ali participando. E voltando à questão da internet, eu acho que realmente é um caminho que não tem volta. A gente tem que aperfeiçoar cada dia, mas sabendo também qual é o seu propósito ali. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, a gente também precisa demonstrar as nossas falhas, vulnerabilidades. Sim. Né? O dia que você não está bem, colocar textos também não só que falem de grandeza. Eu acho que a rede social, no meu caso, eu penso, é uma extensão daquilo que eu sou. Eu ponho ali a minha família, eu ponho meus filhos, eu ponho a minha igreja. Na minha rede social é isso. Eu não divulgo outra coisa, eu divulgo a minha família e o meu ministério. Né? Eu acho que eu tenho que divulgar o ministério para as pessoas saberem o que eu estou fazendo e até estimular outros a fazer. Agora, com todo respeito, assim, sem querer dizer, eu sou o cara. Eu fico muito preocupado, que eu sei que acontece. Eu fico muito preocupado quando as pessoas elas compram seguidores, cara. Uhum. Porque assim, eu vejo pessoas que o cara tá com 60 mil, ele comprou mais 20, aí ele aumentou, e depois já caindo. Então, assim, se o cara, eu sei que você fala, não, pastor, mas tem pessoas que trabalham com isso. Eu concordo com sorteio, quando você faz sorteio na internet para adquirir mais seguidores, concordo quando você põe um vídeo e tal. Mas quando tu fala, é algo orgânico, quando acontece algo natural. Ali no meu Instagram, eu tenho acho que 11 mil e poucos, são pessoas que me conhecem, as que não me conhecem o meu trabalho. Então, ali, você tem um feedback, uma resposta direta daquelas pessoas que estão te seguindo. Você tem um chinês, tem um coreano, tem um árabe. Onde é esse árabe surgiu? Hein, Dani? Onde surgiu esse árabe aqui que está seguindo aqui, irmão? Quer dizer, é uma coisa superficial. Então, quando você faz isso numa rede social, você leva isso para a vida. Assim como você pode comprar seguidores numa rede social, você pode comprar também pessoas na vida, conquistando, dando dons, dando cargo, prendendo as pessoas no que você tem de posses financeiras. É a mesma coisa. Então, acho que tem que ser algo orgânico, natural. E acontece. Eu me lembro que quando eu fiz aquele negócio do shopping, não foi, eu fiz porque é meu dever, eu sou pastor ali do shopping, ali da DOCA, e foi ali que aumentou muitos seguidores, que as pessoas foram entrando no meu Instagram para me conhecer, quem eu era, pelo aquele barulho que a gente fez ali no shopping, devido àquelas tragédias. Mas a gente precisa caminhar para o final. A gente, se pudesse ficar aqui, a gente ficaria horas, porque é um papo muito bacana. Mas eu preciso entrar no caminho agora, Ingrid, contigo, fazendo a última pergunta do podcast. A gente sempre deixa essa a mais difícil para o final, que eu acho que não é difícil. É falar desse companheiro, desse amigo
que te acompanhou por quase 22 anos da tua vida aí, que eu imagino que não é fácil para você. É uma ferida, como eu te falei, eu já perdi papai e mamãe. Uma ferida que ela não cicatriza, ela está sempre ali. Ela suaviza, né? Mas eu sei, assim, quem vê a Ingrid pode até achar assim, ela superou muito rápido. Não, eu sei. Eu sei, o que ela passa, eu já passei. Ela está seguindo. Mas tem dores, tem dias que tu não quer te levantar, tem a saudade bate, porque vocês eram muito... Cara, isso era visível, Ingrid. Todo mundo conseguia chegar à amizade que vocês tinham, o quanto ele te ficava assim, babando, te vendo tu fazer as coisas, quanto ele era feliz em te ver, sabe? Cara, assim, eu vou te falar com seriedade, se eu conseguir ser para meus filhos o que eu vi no teu pai, assim, de olhar, de admirar, sabe? Porque a gente conseguia ver isso daí no teu pai, e era um cara muito carinhoso. As poucas vezes que eu consegui falar com ele foi vezes assim muito bacana, de um papo muito inteligente, muito espiritual, que ele é um cara sempre muito espiritual. É verdade. E um cara assim que parava para te ouvir. Como é que foi para ti, Ingrid? Eu posso perguntar no dia que aconteceu? Sim. Tu estava em casa? Eu estava em casa. A gente estava desde quarta-feira com o papai no hospital. Eu tinha chegado de uma ministração e a gente tinha acabado de visitar a nossa família, por parte de pai. A gente sentia que a gente estava se despedindo da minha avó, que inclusive faleceu faz uma semana e alguns dias. Eu perdi minha avó também por parte de pai. Terça-feira retrasada, o Senhor levou a minha avó. Então, eu estou vivendo um momento bem delicado, né? Mas eu estava em casa. A gente tinha chegado da Unimed, né? E estava na UTI, já entubado. E no domingo pela noite, era dia de eleição, mas mesmo assim a igreja foi lá para casa orar, levantar um grande clamor. Nos primeiros dias, a gente ficava lá no hospital mesmo, a gente não conseguia sair de lá. Mas chegou a ver ele entubado? Só eu vi ele entubado. Tua mãe nem tua irmã? Só eu conseguia entrar. Só eu conseguia entrar para receber as notícias e repassar a minha família, porque ninguém mais conseguia ter estrutura para entrar. Minha irmã não conseguia, meu irmão não conseguia, minha mãe, nem se fala, sou mais velha. E eu conseguia ter um pouco mais de calma. Todas as vezes que eu entrava e via meu pai entubado, eu tinha ainda esperança, porque eu via os batimentos ali, mesmo que fossem por força de medicação. Eu dobrava os meus joelhos, eu orava, eu me jogava no chão, eu cantava, Foi assim, muito difícil. Deus já tinha me dito no domingo à noite que ia levar meu pai. E aí, quando foi segunda de manhã... Compartilhou com a tua mãe, com alguém sobre isso? Não. Não dá, né? Não dava. Mas eu sabia que o telefone ia tocar. E tocou. 7 da manhã. A minha moça falou assim, você pode vir no hospital? Quero te atualizar sobre o estado de saúde do seu pai. Já mas sabe, né, o boletim era 11h30, ela poderia esperar. Quando liga... Aí ela falou assim, mas se puder, vem, é só você e mais uma pessoa, porque eles viam o desespero da minha família. As pessoas acamparam lá no médico. Né? Muitos amigos foram para lá orar. Igreja, nossa, foi realmente uma campanha de oração forte. E aí, eu já sabia. A minha tia e o meu tio, irmãos do meu pai, tinham chegado de Santa Catarina na mesma madrugada. E aí, tinham ido comprar pão cedo. Eu fui para frente de casa esperando eles chegarem. Quando eles chegaram, eu falei assim, vamos para o hospital, o Senhor levou o papai. Aí meus filhos ficaram assim, tu já recebeu a notícia? Eu falei, não, mas eu sei. E a gente foi, eu já sabia de tudo, eu já tinha a noção, mas foi muito difícil sentar, esperar a notícia do médico vir. Era um médico reserva que estava lá para me dar notícia, não foi o médico que me deu notícia, que me acompanhou tudo. Mas eu já sabia, veio a psicóloga, veio a assistente social, eu já sabia, elas já me conheciam. Né? Mamãe gritava de desespero, então eu tentava acalmar todo mundo. E aí ele falando tudo, e eu olhava pro médico, teve uma hora que eu falei assim, eu já sei. Que horas meu pai veio a óbito? A gente falou 5h40 da manhã. 5h40 da manhã era o horário que meu pai me acordava pra gente caminhar. Porque a gente caminhava de 6 às 7. E aí eu sempre fui assim muito sonolenta, sou dorminhoca, né? Eu tenho uma vida muito agitada, chega meia-noite, assim, não sou jovem, eu durmo mesmo. E aí eu falava, pai, se o senhor conseguir me acordar, a gente vai. Então ele me acordava pra gente caminhar. Aí era assim, ele batia assim no meu pé, bora gordinha, bora caminhar. A gente chamava assim, né? Eu chamava de gordinha, chamava de gordinha. E aí a gente acordava às 5h40 da manhã, foi a hora que o Senhor levou ele. Eu pedi para entrar, para ver meu pai. Foi o único momento que eu pedi para me acompanharem, pedi para o meu tio me acompanhar. E a gente entrou, meu pai já estava
né? Tinha aquela pão preto, né? Cobrindo, Sim. saco preto, cobrindo, né? Eu tive que abrir. Tu mesmo abriu. Meu tio abriu para mim. E ele ainda estava bem coradinho, né? Tinha sido há poucas horas de falecimento. Mas ali, pastor, o céu fez sentido para mim. Acho que de toda a minha caminhada cristã, tipo, o céu fez sentido naquele momento. Porque eu falei assim, o céu existe mesmo. Porque tem que ter algo muito especial esperando esse homem. Não acabou aqui, sabe? Então, o céu fez um sentido para mim. Eu senti a glória de Deus assim, de uma maneira que eu nunca senti. E hoje em dia, é muito difícil caminhar, né? Eu tive que ver toda aquela cena, eu tive que avisar a minha família. Tudo foi eu, assim, né? A minha mãe depositou e deposita sobre mim até hoje a responsabilidade espiritual da nossa casa. Então, foram muitas responsabilidades que eu tive que adquirir, tomar para mim. Eu acho que o próprio teu pai, acho que passou esse legado para ti. Sim, ele, a última coisa que eu falei com ele, a gente orou junto, eu falei, pai, eu vou orar já agradecendo pelo livramento. Eu vou orar já agradecendo, que eu sei que o Senhor vai sair daqui. E a gente orou nesse sentido. E aí, antes de me despedir dele, isso foi na sexta-feira, meu pai faleceu na segunda de manhã. Falei assim, pai, eu tô tentando ser forte. Porque eu sempre fui muito frágil, né? E foi a primeira vez que, assim, que ele me viu sendo mais forte, assim. Até ele ficou, assim, um pouco assustado com a minha força. Porque eu sempre fui, quando se tratava do meu pai, eu falava assim, eu toco em tudo. Toco em tudo. Sempre tive muito medo de perder meu pai. A minha mãe sempre foi forte, saúde. Eu tinha um pouco medo, assim, da saúde do meu pai. Então, sempre tive muito medo de perder meu pai. E aí eu falei, pai, tô tentando ser forte. Aí virou pra mim, você tem que ser forte, minha filha. Você é minha pastorinha. Então, essas palavras, assim, elas me sustentam. E hoje em dia, ainda é muito difícil, tudo é muito difícil. Acho que sempre vai ser difícil. Porque eu perdi, não perdi só um pai, eu perdi um amigo, eu perdi o meu melhor amigo, eu perdi o amor da minha vida em todos os sentidos. Eu perdi a pessoa que mais torcia por mim ministerialmente, eu perdi o meu intercessor, eu perdi a minha pessoa. Eu falava assim, eu acho que todo mundo na vida tem uma pessoa. Meu pai era a minha pessoa. Ele era a minha pessoa, assim. Eu nunca consegui ter conexão do jeito que eu tenho com ele. Conversa, a gente era amigo pra caramba. E hoje assim, só peço força para Deus para tentar viver sem Ele. Mas o que minimamente acalenta o meu coração é saber que o meu pai conquistou o maior sonho dele. Meu pai queria o céu. Acho que se o papai tivesse uma escolha, se o Senhor descesse para ele e falasse, e aí, Dibas, quer ficar um pouco mais aí ou tu quer vir? Eu falava, eu quero ir, Senhor, me leva. E eu tenho certeza, se ele tivesse tido essa possibilidade, ele teria escolhido o Senhor. Então, é isso que eu tento me apegar. Eu falo muito pra mamãe, assim, mãe, a gente tem que chegar lá. Eu falo assim, eu vou chegar lá e eu vou bater continência. Eu falo assim, cheguei, coronel, cheguei. E eu disse que eu ia trazer essa cambada inteira comigo. Então, hoje em dia, pastor, assim, tenho meus momentos, tenho os meus dias de muita saudade. Porque eu morro de saudade do meu pai. Às vezes, assim, às vezes dá vontade de contar alguma coisa. Aí eu grito assim, pai, já cheguei a gritar em casa, pai. E não tenho meu pai. As roupas dele ainda estão nos mesmos lugares, então eu vou lá, eu cheiro. Sinto muita falta do meu pai. Eu senti assim, como se eu, às vezes, ficasse desprotegida espiritualmente. Eu sinto falta das vezes que ele orava por mim. A forma como ele torcia pelo meu ministério. Eu lembro de, quando eu fui para São Paulo ministrar a palavra, o pastor André me convidou. E aí foi a primeira viagem para fora do estado que ele não foi comigo. Que já conhecia o pastor André e tudo mais. E aí a minha irmã me mandou um vídeo. Eu estava pregando. Meu pai já conhecia a ministração. Eu já tinha pregado para ele em casa antes de ir. Ele estava no sofá. Todo mundo assim, escutando a pregação, mas meio despretensioso. Ele estava olhando, prestando atenção fixamente. E ele estava chorando, ouvindo a ministração, sabe? E ele sempre se alegrou muito com tudo que Deus fez na minha vida. E a recíproca sempre foi muito verdadeira. E uma coisa assim que marca a minha vida é porque nunca ninguém me honrou tanto quanto o meu pai. E ele conseguia tirar de mim, tipo, o meu melhor, assim. Ele despertou em mim o melhor, a minha melhor versão. Quem despertou foi meu pai. Para Cristo, para os meus estudos, para tudo. Ele conseguia despertar isso em mim e ser melhor. Então, era a minha pessoa, assim, o amor da minha vida e a pessoa que eu tenho como referência, assim,
eu falo, se eu puder conseguir ser 10% do que o meu pai foi 1%, eu vou estar muito feliz. E um dia eu quero poder contar, e eu sei que eu vou contar para os meus filhos sobre quem foi o avô que eles não tiveram, mas que se eles tivessem, seria um avô assim muito babão e que, enfim, eu acho que eu digo assim, o nome dele sempre vai ser doce na minha boca. Quem não quiser conviver comigo, não quiser ouvir falar de Ibas, não fique perto de mim, porque não tem herói, como. né? Então, hoje em dia, eu tento olhar ainda mais para o meu Pai Celestial, né? Que é o meu Pai Celestial, e pedir força para caminhar. Continuar. Mas é isso, eu sinto que, apesar de tudo, o Senhor fez a sua vontade, a soberania dele é perfeita, e eu hoje conheço um pouco mais as facetas de Deus e principalmente o Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo, eu nunca tinha precisado do consolo dele como eu precisei. Então, eu tento entender um pouquinho e seguir. Eu quero chegar lá. O céu está ficando cada vez mais atrativo. É mesmo. Gente, que a gente não tem palavras, né? Que eu fiquei muito emocionado de ver a Ingrid, uma menina de 22 anos, com uma maturidade tão... a gente que já perdeu quem ama sabe, né? Eu me coloquei na tua dor, olhei para minha filha ao mesmo tempo, sabe? Vejo um carinho tão grande. E isso é importante, sabe, gente? As pessoas, elas estão vivas para Deus. A gente sabe, o céu é a nossa esperança, o céu é a nossa realidade. Então a gente acaba esse podcast assim, com lágrimas. E se eu puder, pastor, assim, deixar um recado para a juventude, pode ficar à vontade. Eu diria, aproveitem. Aproveita papai, aproveita a mamãe, aproveita a vozinha, a tia, tio. Às vezes a gente tem muito o costume de valorizar quem está fora, sabe? A gente dá tanta importância para amigo, para rolê com amigo, para, sabe, tudo com amigo, tudo com amigo. Valorizem um pouco mais, sabe? Curtam. Os nossos maiores amigos, meu pai sempre me falava isso, estão dentro de casa. Se você não tem um bom relacionamento com seus pais, inicie, tente, se esforce. Às vezes, de fato, tem pai, tem mãe que é um pouco mais travada, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Precisa fazer a nossa parte. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, às vezes, né, de falar te amo. Percebe? A gente fala te amo para namorado com um mês de namoro. Não, tem gente que fala antes né? Uma semana já tá. Tem gente que faz tanta coisa, a gente fala te amo pra amiga, a gente faz declaração. Em dia de aniversário a gente sabe se declarar para todo mundo, para os nossos pais, às vezes, para os nossos irmãos. A gente se trava tanto, a gente se limita a dar abraços, porque a gente acha, então hoje em dia, sabe, pastor, eu aprendi isso. Então eu deixo esse recado para a juventude. Curtam, aproveitem e tenham a família de vocês como o maior presente, a maior dádiva. A maior dádiva que Deus nos concede é a nossa família. Honrem pai e mãe, é o maior mandamento com promessa. Eu daria tudo para esse telefone tocar e a minha mãe ligando. E eu me lembro que na época eu ficava chateado com isso, porque ela estava ligando, porque eu estava em algum lugar, tá? E hoje eu daria tudo para ter aqui uma música, eu botava uma música aqui e ela me ligava. Então, quer dizer, o que a gente falou, eu concordo plenamente. Cheire o máximo, beijo o máximo possível. A pandemia, ela trouxe isso. Ela fez a gente valorizar momentos como abraçar, tocar na mão, beijar, um jantar, um almoço em família, aquilo que a gente não dava tanto valor e a gente na pandemia perdeu. Eu vi pessoas que não conseguiram se ver por muito tempo. Então hoje a gente tem que valorizar isso, porque a vida passa muito rápido. Minha amiga, eu quero te agradecer. Amém. Eu quero declarar para você toda sorte de bênção, que Deus te dê um marido assim, que eu sei que não vai ser igual, porque teu pai não vai, mas que chegue pelo menos assim um nível de hombridade, de carinho, de um homem que foi, tá bom? Porque eu sei que quando a moça, eu falo muito isso para minha filha, ela é pequenininha, a Estela, mas eu tento demonstrar para ela um pai assim exemplar, eu dou um buquê de flor para ela, o nível sobe, né? Fica um negócio mais de exigência, ela não vai exigência. aceitar qualquer um. Eu tenho certeza que essa moça aqui, irmã de ouro, então, Deus tem preparado algo especial para você. Deus já mandou o varão, amém, pastor. Varão. Amém. Valoroso. Amém. Amém. Então, gente, é isso. Quero muito agradecer, minha filha, obrigado. Foi muito aqui precioso esse tempo de mesa. Eu que agradeço. No nosso podcast. É emocionante, difícil. Eu acho que é a primeira vez que eu me emociono dessa forma aqui. Né? Na fala da Ingrid, no que ela colocou aqui, na força que ela está tendo, e eu tenho certeza que a tua força, para quem está vendo aí, passando por momentos assim, gerou entusiasmo, coragem, acreditar
que ele está no melhor lugar, que é com o Papai do Céu, e a gente está aqui lutando para chegar lá, e vamos chegar, em nome de Jesus. Obrigado, gente, um beijo no coração, mais um podcast, Papo de Mesa, estamos juntos no reino, fica na paz.